Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, quarta-feira, nós estamos na série Jejum, né? E nessa semana nós estamos no desafio de jejuar. Eu tô olhando os comentários, todo mundo falando que vai jejuar palavras negativas, vai jejuar doce, vai jejuar uma refeição. Eu quero ver se você vai cumprir até sexta-feira esse jejum. Nós estamos juntos, firmes e fortes, no propósito de enfraquecer a carne, fortalecer o espírito e nos aproximarmos do Criador. Isso só é possível através de jejum, oração e leitura da palavra. Não tem outro caminho, tá bom? Bom, vai colocando aqui embaixo de onde você está falando, qual é a sua cidade, que horário você está nos assistindo. E também, além de colocar tudo isso, vai compartilhando com pessoas que precisam entender mais sobre o jejum. Dá um like no vídeo e se você não está inscrito nesse canal, agora chegou o momento de você se tornar oficialmente um aluno, uma aluna nossa, se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Hoje nós vamos entrar nos tipos de jejum, né? Os tipos bíblicos. Quem fez jejum na Bíblia? Né? Tem muita gente. E eu quero te explicar alguns dos mais complexos. Moisés, Jesus, 40 dias, hein, Teixeira? Eu acho que você desaparece se você fizer 40 dias. Também acho. O jejum de Daniel, que aparentemente foi mais leve do que o de Jesus e o de Moisés, até porque foi metade do tempo e comendo. Ele só jejuou algumas coisas. Isso mostra que existem várias maneiras de você fazer um jejum. Tanto Jesus quanto Moisés, quando jejuaram 40 dias e 40 noites, estavam em retiro. O que isso quer dizer? Que eles estavam separados exclusivamente para isso. Daniel continuou trabalhando, ele não estava retirado. Então, por isso que houve uma diferença no jejum. Como é que você vai ficar 40 dias, 40 noites sem comer e ainda ter que trabalhar todo dia normalmente? Difícil. O Wesley comendo do jeito que come. Ele não consegue trabalhar, né? Hoje ele estava reclamando, a carga horária dele é 1 hora por dia. Faz o café com destino e acaba. Chegou atrasado hoje. Eu vi ele chegando, ele saiu correndo. Quando ele viu meu carro chegando, ele, eu não posso chegar depois dele. Correu muito. Correu ou não correu, Wesley? Corri. Então, é lógico que eu puxei nas câmeras. Puxei logo nas câmeras, o Wesley correndo na rua assim, ó. Não posso chegar depois dele, ele vai me mandar embora. Então, assim, na verdade, existem estratégias, motivações, formas diferentes de se fazer o jejum bíblico. E o efeito é sempre o mesmo, se aproximar de Deus, ficar mais sensível espiritualmente. Isso é o que verdadeiramente vai trazer sentido de vida para você, experiências sobrenaturais que você nunca teve e escutar a voz de Deus de uma forma que você nunca escutou. O jejum, ele só serve para quem quer se aproximar de Deus. Eu vou fazer um jejum para melhorar de vida financeira. É melhor fazer um curso de inteligência financeira. Não é que Deus não possa socorrer você financeiramente. Deus faz o que Ele quiser. Mas aqui a gente tem que aprender a recorrer a Deus pelas motivações certas. Deus só faz aquilo que a gente não pode fazer. Se você pode sair dessa situação financeira que está, com esforço, com trabalho, com estratégia, por que Deus vai se meter numa coisa que você pode fazer? Agora, Deus ele vem naquilo que você não consegue de forma alguma, o ser humano não consegue de forma alguma fazer. Hoje vai ser muito esclarecedor e é por isso que antes de começar a matéria, já pega papel e caneta na mão e compartilha mais uma vez essa live, caso você não tenha compartilhado, pelo menos com 7 pessoas. Vai nos grupos de WhatsApp, no Instagram, printa, bota nos seus stories, já estou assistindo Café com Destino, está começando, coloca o link e as pessoas precisam saber que está começando o Café com Destino. Algum recado para começarmos, Wesley? Ontem teve Brunecast. E como é que foi o Brunecast ontem? Foi ótimo. Foi? Foi. Você participou? Participei. Então como é que foi ótimo? Eis a questão. Foi bom esse Brunecast, hein? Gente, vou te dar um conselho. Assiste o Brunecast. Agora é toda terça-feira aqui no YouTube, no canal do Brunecast, que é o nosso podcast. Busca aí Brunet, que é meu sobrenome, Brunecast. Vai aparecer, se inscreve no canal do Brunecast e assiste lá. Bom, então vamos começar
a aula de hoje. Qual é a intenção do jejum? Você já jejuou, Teixeira? Já, várias vezes. Com que intenção? Às vezes. Sendo sincero, pode errar. Não existe certo e errado. Intenção é intenção. Fortalecer o espírito, muitas vezes. É mesmo? Que espiritual ele, Não, ué. é ele. verdade. Você nunca, Lembrar de alguma coisa também, de uma situação que você nunca fez um precisava. jejum egoísta do tipo, quero jejuar pra casar, quero jejuar pra... Ixi, já. várias E vezes. não deu certo, né? Tô até agora aqui. Então, é porque o que acontece? Tem coisas que o jejum não resolve. Por exemplo, feiura. Não dá jeito, né, ué? Só operação. Faz um transplante Olha de que acontece um milagre. Não, então, faz um transplante de face, que às vezes, né? Mas tem coisa que a gente jejua no egoísmo, na intenção equivocada ou errada, e a gente acaba não alcançando. O jejum ele deve ser usado primeiramente com motivações espirituais, Wesley. Se você quer se aproximar de Deus, você quer ficar mais sensível a Deus, você quer escutar a voz de Deus, é lógico que escutando a voz de Deus você vai ter vantagens naturais também. Porque escutando a voz de Deus você vai caminhar por um caminho perfeito. E as coisas vão acontecer a teu favor. Escutando a voz de Deus, a graça dele está sobre a tua vida. As pessoas vão gostar de você. Não tem como. Ninguém rejeita quem tem a graça de Deus. Então, é muito importante que você, primeiro, pense na intenção, na motivação do jejum. Qual foi... Vamos começar a falar do jejum de Jesus. 40 dias e 40 noites no deserto da Judéia. É o jejum mais famoso de todos. É o jejum de Jesus. Jejum de Jesus. Jejum de Jesus. O jejum de Jesus. Dá um rolo na língua, hein? Fala rápido aí em casa. Jejum de Jesus. Jesus. Então, o jejum do Cristo, de Cristo, o jejum de Cristo, 40 dias e 40 noites no deserto da Judéia, ele foi levado por quem para aquele deserto? Quem levou ele para o deserto? O Espírito. Mas quem trabalhou com ele lá? Quem tentou ele lá? O diabo. Então, presta atenção. Nem todo lugar que o Espírito te leva é para você ter uma vida boa. Às vezes o Espírito vai te levar para uma situação complicada. Mas mesmo que a situação seja complicada, se você tiver base na palavra para resistir às complicações, você sai mais forte. Jesus só saiu daquele deserto inteiro e mais forte porque ele tinha base na... Para resistir o quê? As tentações. Quando o Satanás vinha com uma proposta, ele rebatia na palavra. Então presta atenção. Tão importante quanto jejuar é conhecer a palavra. Senão você não vai saber o que dizer nos momentos difíceis. Você não vai saber o que declarar nos momentos difíceis. Então o Espírito, diz a Bíblia, que o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Então lá no deserto ele fica 40 dias e 40 noites sem comer. 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás. E 3 tentações ficam claras, explícitas e escritas na Bíblia. Né? E nas 3 tentações, como é que ele resiste e sai dessas tentações, Wesley? Na palavra. Mencionando a palavra. Grave isso, grave essa frase. Mencionando a palavra. Mencionando a palavra. Quanto mais você tiver a palavra na sua boca, mais você vai afastar as coisas que vêm para te derrubar. Mais você vai resistir às tentações que vêm para te ferir. Então, nesse jejum, Jesus demonstrou uma total dependência de Deus. Ele mostrou que estava preparado para começar a sua obra. Me diz uma coisa, que coincidência ou não? Jesus fazia esses 40 dias e 40 noites de jejum antes de começar seu ministério. Sabe por quê, Wesley? Preparação espiritual tem que vir antes da ação ministerial. Preparação espiritual tem que vir antes da ação ministerial. Tem um monte de gente querendo agir ministerialmente. Eu queria tanto ser obreiro, queria tanto fazer alguma coisa para Deus, queria cantar na igreja, eu queria ser pastor, Será que a sua motivação não é ter um cargo, que talvez lá fora você nunca teve? Será que não é ser importante? Porque aí agora você vai ter um título. Você tem que ter cuidado com as motivações, porque muita gente com motivação errada pegou o cargo certo e se deu mal. Motivação errada no cargo certo te leva para o buraco, hein? Então, para você ter ações ministeriais, você primeiro tem que ter preparação espiritual. Se você aceitou cargos ministeriais sem preparação espiritual, não vai botar culpa em ninguém não, hein?
Ah, mas é que foi ele que quis, foi o fulano que me deu, mas você que aceitou. Jesus se preparou espiritualmente antes de agir ministerialmente. Ele não fez nada ministerial, Erle, antes da preparação espiritual. Vou repetir. Jesus não fez nada ministerial antes da preparação espiritual. Ele cumpriu tudo certinho. Ó. Ele foi batizado primeiro. Obedeceu pai e mãe. Participava das sinagogas aos sábados, ou seja, aprendia para ensinar. Jejuou 40 dias e 40 noites. Tudo isso antes de começar o ministério. Tudo isso antes de começar o ministério. Por coincidência ou não, ao sair dos 40 dias e 40 noites, ele é levado ao batismo, do batismo ele começa seu ministério. Então presta atenção. Será que não tem um segredo espiritual no jejum que te aproxima tanto de Deus que o tempo da tua caminhada espiritual começa? O tempo da tua jornada ministerial começa? Porque Moisés também ficou 40 dias e 40 noites. Lembra disso? Em que situação ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber? Para receber as leis. Ele estava em retiro no Monte Sinai, assim como Jesus estava em retiro no deserto da Judéia, retirado da sociedade, à parte, tranquilo, com tempo reservado só para escutar a Deus. E Moisés, nos 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, ele recebe diretamente de Deus os 10 mandamentos. Aquilo que iria governar as leis morais e éticas do mundo até hoje. Até hoje. Então, milênios depois, nós somos governados, né, pelos 10 mandamentos. Então, o jejum de Moisés, ele foi essencial para ele estar sensível o suficiente para escutar com clareza os 10 mandamentos. O jejum de Jesus foi essencial para ele estar sensível o suficiente para escutar todos os comandos do Pai para começar seu ministério. Nós temos também jejuns um pouco mais leves, difíceis, mas um pouco mais leves. O jejum de Daniel, por exemplo, está lá em Daniel capítulo 10, a partir do versículo 2. Ele jejuou 21 dias, tirando tudo que era gostoso. Ele continuou comendo, ele comeu legumes, grãos e tomava água. Ele cortou o vinho, cortou doces, cortou as carnes, tudo que era gostoso ele cortou. Ele só comia o estritamente necessário. Então, se o jejum, você usar o jejum sem estar orando e tornando-se sensível a Deus, é só uma dieta. E faz jejum intermitente. Você pode emagrecer, faz jejum intermitente, que não é jejum espiritual. O jejum espiritual é para você se aproximar de Deus. Tem muita gente que fala assim, Thiago, acidentalmente, sem querer, que nem o Erle, sem querer, eu comi o negócio no meio do meu jejum, esqueci. Pede perdão e continua o jejum, não desiste do jejum. Pede perdão e continua o jejum, tá? O Erle direto tá chorando aqui, pedindo perdão a Deus. Ele assume publicamente que vai fazer o jejum, ninguém forçou ele a nada. Ele escolheu e está sempre pedindo perdão porque quebrou o jejum. Ou seja, você deu mole, está no meio do teu jejum, esqueceu, aconteceu algum erro ou foi fraco, pede perdão a Deus e continua o teu jejum. Porque essa semana nós estamos fazendo jejum de várias coisas, né, Werner? Sim. Ou de uma refeição, tem café da manhã, almoço, jantar, você escolhe uma refeição. De doces, sem açúcar. Sem açúcar essa semana, fortíssimo. Segunda a sexta, tá? Hoje é a quarta já. Sem entretenimento. Netflix, filme, cinema, sem entretenimento. Então essa semana, o tempo que você levaria assistindo uma série na Netflix, você vai ler a Bíblia. Quanto dura uma série na Netflix? 40 minutos, 50? Ih, quero ver, cada episódio. Quero ver. O tempo que você levaria almoçando ou jantando ou tomando café da manhã, você vai orar. Quanto tempo você leva dando garfado? Uns 15 minutos? 10 minutos? 8 minutos? Depende da pessoa. Não vou dar nome, mas tem pessoas aqui, 3 minutos. Esse é o tempo que você vai orar. Aí você vai ver como você está invertendo as prioridades na sua vida. Você vive uma vida material e só na hora que precisa quer ser espiritual.
Você só vai descobrir se é espiritual quando você falar, o tempo que eu levo vendo um episódio de Netflix ou de qualquer outra coisa, eu teria coragem, força, disposição para ler a Bíblia nesses 45 minutos? Quanto tempo, quantos capítulos você leria em 45 minutos? Muitos capítulos. O tempo que eu levo comendo, ao me abster dessa comida por causa de um jejum espiritual, nesses 10 minutos que eu levaria dando garfada, eu consigo orar esses 10 minutos? Por mim, pelos outros, pelas minhas necessidades, pelo jejum que eu estou fazendo? Tá aí, uma boa dica para você medir se você está no caminho da espiritualidade ou não. Ser espiritual não é gostar de Deus. Eu gosto tanto de Deus, eu acho tão bonitinho, isso não é ser espiritual. Ser espiritual é praticar os princípios da espiritualidade. E a base da espiritualidade é ler a Bíblia, orar e jejuar. É a base. Nós podemos evoluir muito espiritualmente, mas sem quebrar a base. Ler a Bíblia, orar e jejuar. Ler a Bíblia, orar e jejuar. Essa é a base de toda a espiritualidade. Agora, você vai ver que todo mundo que fez um jejum, como Jesus, Moisés, Daniel, quando terminaram esse jejum, começaram grandes coisas. Presta atenção. Você sente que está chegando um tempo de grandes coisas na tua vida? Por favor, querido aluno, querida aluna. Você sente que está chegando um tempo de grandes coisas na tua vida? Jejua. O jejum libera um tempo de grandes coisas. Não tem ninguém na Bíblia que jejuou e não começou um grande tempo, principalmente ministerial. Pai e mãe, jejuem pelos seus filhos. Marido, jejue pela sua esposa. Esposa, jejua pelo seu marido. Comecem a praticar a espiritualidade dentro de casa. Dentro de casa. Lá em casa, quando eu faço proposta de jejum para as crianças, como são crianças, eu não deixo sem refeição, é lógico. Mas eu proponho, vamos ficar 3 dias sem doce? 3 dias sem doce para uma criança é muita coisa. Né? Imagina, criança. Vamos, pai. E eles conseguem, crianças. Vamos ficar 3 dias, a gente já ficou 3 dias sem ver filme ou Netflix. Desenho eu deixava por causa dos pequenininhos, né? Os desenhos cristãos que a gente baixa para eles. Mas filme e Netflix, ficamos 3 dias. Para a Júlia, que tem 14 anos, para o Jack, que tem 10, foi uma dificuldade, 3 dias. Mas com isso a gente vai praticando aos poucos, dentro de casa, a gente vai ensinando os princípios dentro de casa. Dízimo e oferta lá em casa, eu ensino meus filhos. A Júlia fez aniversário essa semana, ganhou R$100 de aniversário de um primo, 200 de um tio. Fala, não esquece de tirar o dízimo. Ganhou R$200, R$20 é para Deus. Isso é outra matéria. Vou te explicar o poder do dízimo e da oferta em outra série. Mas praticar a espiritualidade não é gostar de Deus, não. Ser espiritual não é gostar da Bíblia, não. É praticar. É fazer. É atitude. E aí, uma coisa que eu quero te explicar na série, vamos fazer uma série de dízimos e ofertas? Se você tem dúvidas sobre dízimos e oferta, e fique tranquilo que a gente não vai pedir nem dízimo nem oferta aqui, fica tranquilo. Quero só te ensinar sobre o assunto. Se você acha que é um assunto que precisa ser esclarecido, comenta aqui agora nos comentários, no inbox. Qual o nome? No chat online, que o Hélio não está ajudando, já não está nem aí. No chat online, comenta aqui, Thiago, bom assunto para a gente discutir. Porque eu vou te mostrar que não tem como ser espiritual sem você abrir mão do dinheiro. Não tem como. Porque o inimigo de Deus não é o diabo é o nosso inimigo. O inimigo de Deus é o amor ao dinheiro. E não tem como você dizer que não ama o dinheiro se você não é dizimista ofertante. Vamos chegar lá, vai ser forte. Vai ser forte. Teixeira vai começar a dizimar depois desse. Gente, eu quero ir para alguns recados importantes. Primeiro, nós vamos ter o método Destiny. Tá? Nós vamos ter o método Destiny. O método Destiny é o único método mundial 100% baseado em princípios milenares. Você precisa estar comigo no método Destiny. É o nosso único curso. Thiago, tem algum outro curso teu? Não, só tem método Destiny, então você precisa estar comigo. Tá bom? É presencial aqui em Alphaville, em São Paulo. Lembrando também, Noite de Destino. O que é a Noite de Destino? Uma palestra de 1h20, 1h30, que roda várias cidades, várias capitais do Brasil. Imperdível. Nos melhores teatros das cidades. E ali a gente dá uma matéria de 1h20, 1h30 sobre como você construir o teu futuro. Imperdível. As pessoas saem muito impactadas. Vale a pena você estar comigo, tá bom? E as noites de destino são palestras para
te motivar, te levar para cima, te ensinar um pouco sobre o seu futuro. Deus abençoe vocês, eu desejo paz e prosperidade. Até amanhã em mais um episódio da nossa série Jejum. Te vejo amanhã, Deus te abençoe. Bem-vindos à Conferência Destino 2024. Desde 2017, nós realizamos essa conferência com um só objetivo: reunir nossos alunos e alunas do Brasil e do mundo para uma grande ativação espiritual. Somente a sabedoria milenar pode fazer isso. E nós estamos já preparando todo esse ambiente com muita excelência, onde 18 mil pessoas vão se reunir do Brasil e do mundo para receber a ativação espiritual, sabedoria milenar e o ambiente profético que precisam para ter um direcionamento para a sua vida. Às vezes você está fraco emocionalmente, espiritualmente sem direção, você não sabe o que fazer, você só quer se reenergizar, você precisa continuar o que já está aprendendo comigo na internet. E agora é hora da gente estar presencialmente. Essa conferência só acontece uma vez por ano e vai ser 6 e 7 de setembro, aqui no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, com toda a estrutura, com toda a excelência, ambiente climatizado, restaurantes, banheiros, tudo com muita excelência, estacionamento para te receber. O bairro onde está o Farmácia Arena é a Barra da Tijuca, Cidade Olímpica, um bairro seguro, com muitos hotéis, muitos restaurantes e toda a estrutura para te receber. A Conferência Destino, esse ano de 2024, denominada Terra Prometida, porque vai ser um ano de conquista para você. Eu e meus mentores espirituais vamos te receber aqui, nesse ambiente de muita excelência, e eu te espero aqui, 6 e 7 de setembro de 2024, para a Conferência Destino Terra Prometida.